7, todos acharam? Que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. E ouvistes qual foi a paciência de Jó. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Glória a Deus. Livro de Tiago, irmãos. Tiago, irmão de Jesus, é um livro de exortação. E o que é exortação? São instruções acerca das nossas vidas. Então, quando a Bíblia fala de exortação, ela está nos instruindo a viver de um modo diferente. Está nos apresentando um novo padrão de vida. E aqui no capítulo 5 de Tiago, nós vemos que a exortação é sobre a paciência. Paciência, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Quantas vezes a gente perde a paciência, não é? Quantas vezes nessa semana nós, ou eu, ou você, ou qualquer um de nós que está aqui já perdemos a paciência com alguma situação ou até mesmo com alguma pessoa. Porque coisa difícil irmãos, é nos relacionarmos. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente que a gente vá se relacionar, até mesmo no trânsito, né? Para quem pega trânsito todo dia, quem trabalha aqui de motorista, alguma coisa assim, né? Que pega trânsito todo dia, tem a sua paciência testada todos os dias. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que ser pacientes uns com os outros. Paulo também vai falar, Tiago também vai falar sobre isso. E pacientes na tribulação. Então, se você parar para pensar, o livro de Tiago, praticamente todo ele vai nos exortar a essa paciência. Porque, irmãos, a paciência, ela gera uma constância. É tão poderosa, é tão espiritual. Esse fruto do Espírito, ele é tão poderoso, irmãos, que ele vai gerar em nós uma constância, algo sólido. Porque aquele que nasceu de novo, aquele que foi gerado no Espírito agora, gera dentro do teu coração a paciência. Nós temos paciência para esperar nas promessas do Senhor. Nós temos paciência para esperar que a palavra do Senhor se cumpra nas nossas vidas, porque quando Deus faz uma promessa, não é amanhã que vai acontecer. Nós temos que entender que existe um tempo do cumprimento da promessa, e nós precisamos ter essa paciência, que é o fruto do Espírito. E ela vai gerando uma constância nas nossas vidas. Por que eu falo que esse fruto, a paciência, é poderoso? Porque geralmente, irmãos, nós temos uma tendência a ter uma mente dividida. É ou não é? Nós somos seres inconstantes. Nós somos seres contraditórios. Uma hora eu creio, aí vem uma circunstância, eu deixo de crer. Uma hora eu estou ali com a minha fé firmada na rocha, que é Jesus. Mas basta vir um vento, uma tempestade, que a minha fé se abala, né? Não é assim que o salmista fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Constância fala disso, irmãos, de algo sólido, algo que permanece. Então, quando eu tenho uma mente dividida, é muito difícil que eu venha desfrutar das promessas de Deus, que eu venha prosperar na presença de Deus, porque me faltou lá atrás essa paciência. E ele está falando: sede, pois, irmãos, sejam, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Glória. Ele está falando: olha, seja paciente até que se cumpra a promessa.
até que a vitória chegue às suas mãos, porque às vezes a vitória vem nas nossas mãos, a gente desfruta da vitória, se alegra com a vitória, mas nós vivemos de fé em fé e de vitória em vitória. Então, depois da vitória pode acontecer de vir alguma situação difícil. E aí a gente muitas vezes perde a paciência, porque a gente quer que a vitória chegue rápido, chegue no nosso tempo, chegue na nossa hora, e não é assim. Então, quando Tiago está falando, é até a vinda do Senhor, porque ele vai dar um exemplo do lavrador, do agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência a chuva. Então, irmãos, o lavrador, ele faz o seu trabalho. Ele prepara a terra, ele ara a terra, ele planta a semente, mas ele não pode mandar a chuva. E assim somos nós. Nós preparamos a terra, nós aramos a terra, nós lançamos a semente, e nós temos que aguardar que o dono do universo, soberano Senhor, envie a chuva para que essa semente cresça, para que gere fruto, para que gere uma colheita nas nossas vidas. E nós estamos num tempo terrível de imediatismo. As coisas estão muito imediatas. Às vezes, irmãos, a gente perde a paciência por coisa muito pequena. Às vezes o celular trava, eu perco a paciência. Às vezes eu estou na fila de um banco, eu estou impaciente, porque nós estamos vivendo o imediatismo, e Deus não trabalha com imediatismo. O imediatismo, irmãos, é a mente do fraco, é a mentalidade do fraco. Nós, irmãos, se nós queremos ser sábios, poderosos na terra, porque Deus chamou o seu povo, não é um povo fraco, é um povo poderoso, é um povo forte, aleluia, é um povo vencedor nessa terra. Nós precisamos aprender o que é a paciência espiritual. Ele vai dar um exemplo do lavrador, do agricultor. Ele vai falar para nós sermos pacientes e também fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E aí ele vai falar sobre relacionamento. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, porque o juiz está à porta, ou seja, Jesus está próximo. Então, se nós ficarmos perdendo tempo ou perdendo a paciência com coisas pequenas, com rixas pequenas, com picuinhas, nós vamos perder o tempo precioso da colheita. Da colheita, irmãos. Da recompensa. O que será a nossa recompensa? Qual será a nossa colheita? A vida eterna. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, buscando a vida eterna, buscando a eternidade. Aí ele vai falar, tomai por exemplo, ele vai dar dois exemplos. O primeiro exemplo é a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor lá no Antigo Testamento. Todos passaram por aflições e foram pacientes até que Deus agisse no momento certo. Aí ele vai dar outro exemplo maravilhoso. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Quem é que já ouviu falar do servo Jó? O servo do Senhor. Nota que ele não fala assim, olha, ouviste qual foi a tribulação de Jó, né? A provação de Jó, a aflição de Jó, o sofrimento de Jó. Não, ele está falando, observe, olha, observe qual foi a paciência de Jó. Então ele foi paciente no momento da provação, da tribulação, e o Senhor lhe deu um fim muito melhor. Então, olha, observe qual foi a paciência de Jó e veja o resultado. Veja qual foi o fim dele. Como esse homem foi recompensado. Que a Bíblia diz que Deus deu o dobro de tudo quanto ele possuía. E a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Antes de perder tudo, ele já era o homem mais rico. Depois
porque Deus precisava provar o coração dele. Vocês sabiam que em toda a vida de Jó, ele prosperou, ele teve filhos, ele era bem visto na sociedade, porque Deus o abençoava. Mas dentro da sua alma, do seu coração havia um medo. Jó tinha medo. Ele temia que algo ruim acontecesse na vida dele. Tanto é que ele declara, ele fala: aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Ele tinha um temor, um medo dentro da sua alma, de que as coisas não dessem certo, de que ele pudesse perder as coisas. Ele tinha esse temor. E o adversário da nossa alma, que nós sabemos muito bem que é o Satanás, o diabo, ele já tinha notado essa fraqueza em Jó. Então a Bíblia diz que ele vai até o céu. Está tudo lá no livro de Jó, que se eu for ler vai tomar tempo. E ele fala com Deus. Quando ele entra lá, Deus fala assim: de onde vem, Satanás? De passear a terra, de rodar a terra, de andar pela terra. Observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal. É muito fácil ele temer o Senhor, é muito fácil ele se desviar do mal, é muito fácil ele ter a vida que ele tem. O Senhor enche ele de bens, o Senhor prospera ele em tudo. Pois é, então tira tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele está no pior momento, no caos da sua vida, ele, em nenhum momento, ele blasfema contra Deus, em nenhum momento ele duvida do caráter de Deus, mas a Bíblia diz que ele amaldiçoa o seu próprio nascimento. E quando ele começa a amaldiçoar o seu nascimento, por que minha mãe me abortou? Por que eu não nasci morto? Por que ela me amamentou? Deixasse de me amamentar? Enfim. Aí ele fala: porque aquilo que eu temia, aquilo que eu tinha medo, me sobreveio. Sabe por que Deus provou Jó? Porque Deus precisava que Jó o conhecesse. Não de ouvir falar, mas de ver ele, através da grandeza da sua criação. Sabe por que Jó foi restituído? Porque ele teve paciência. E a paciência gera constância. Você tem que ser constante em todos os momentos da sua vida, seja na bênção ou seja no sofrimento. É constância. É constância, irmãos. É ser constante. Ao contrário de você ter uma mente dividida, é ao contrário de você ser uma pessoa flutuante, levado como as ondas do mar, que vai e vem, uma hora tá, uma hora não tá, uma hora crê, uma hora não crê, uma hora acredita, outra hora não acredita, uma hora faz, outra hora não faz. Então Deus, ele não consegue trabalhar, irmãos, com uma massa inconstante. Ele só se manifesta, ele só se revela quando ele prova o teu coração. Uma vez que a tua fé é provada, ela vai produzindo isso dentro de você. Ela produz a paciência, que produz a perseverança, que é a constância, que produz a esperança. Aleluia. E assim foi a vida de Jó. Olha que Tiago vai lá no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Ele vai lá na antiguidade para trazer o exemplo. Olha, observa a vida de Jó e veja o resultado que ele teve. Da mesma maneira que ele foi perseverante quando Deus o abençoava, ele também foi perseverante em meio ao sofrimento. Porque quando alguém indagou sobre a situação dele, porque ele foi provado em todas as áreas, a primeira coisa que foi tirado dele foi as suas finanças, foi o seu operacional, foi a sua renda.
E isso desestabiliza qualquer pessoa. Ele perde tudo. Suas fazendas, seus funcionários, seus gados, seus rebanhos. Depois ele perde os seus filhos. Depois ele é acometido por uma doença no seu corpo, uma chaga terrível. A mulher, que era a pessoa que poderia estar ali do lado, dando uma palavra de conforto, fala: você ainda guarda a sua integridade, Jó. Amaldiçoe-se teu Deus e morre. Ainda conserva essa integridade. Olha como Jó, irmãos, era um homem que ele não era inconstante, ele não era como a onda do mar, ele não era uma pessoa que vai e vem, não. Ele manteve a sua integridade, ele se manteve perseverante, porque quando a mulher fala isso para ele, ele declara: você fala como uma louca, você não sabe o que você está falando, você está falando sem pensar. Nós recebemos o bem de Deus com prazer, e o mal nós não vamos aceitar. Quando veio a notícia para Jó: olha, os seus filhos estavam festejando na casa do seu primogênito, então veio ali um fogo que queimou a casa e eles morreram. Sabe o que Jó declara? Eu não vim para esta terra e não voltarei. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não era inconstante, ele não era em nenhum momento oscilante na fé. Mas chegou um momento, irmãos, que ele olhou para dentro dele e ele falou: Deus, por que eu nasci? Ele teve uma crise de identidade. Ele olhou para dentro dele e ele falou: Senhor, qual o propósito dessa situação? Olha aí, mesmo assim ele foi perseverante. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, ele duvidou do caráter de Deus, porque ele mesmo declarou: ainda que ele me mate, eu o louvarei. Glória a Deus. E tem uma parte que ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe quando você está na provação, na luta, na adversidade, que você olha para a esquerda, você olha para a direita, você não vê nada, você não vê uma luz no fim do túnel, você não tem esperança, mas ainda há uma pequena luzinha lá dentro da tua alma, um pequeno lampejo de luz, aleluia, em meio a essa escuridão que você possa estar passando. Então, quando Jó olha para dentro de si, ele se lembra quem é esse Deus que ele servia, esse Deus que ele servia, que ele temia, que ele se desviava do mal, que ele intercedia pela vida dos seus filhos e que o prosperava tanto. E quando ele olha para si, ele fala: eu sei. Então, irmãos, aí está o segredo da fé. Não é o que você sente, não é o que as coisas externas estão mostrando, não é o que as pessoas estão falando, não é o que as pessoas estão fazendo. É o que você sabe dentro de você, quem é Deus. Então, quando ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, ele está declarando: ele virá, ele vai se levantar e vai se mostrar quem é ele, aleluia. Quando você atribui a glória para Deus, quando você atribui a sua vida em Deus, Deus se manifesta. Sabe por quê, irmãos? O nosso maior problema não são as circunstâncias, não são os problemas da vida. O nosso maior problema é o nosso coração. Eu sempre falo isso. É o nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, ele é perverso. É uma máquina de idolatria.
idolatria, é uma fábrica de idolatria, é uma máquina de iniquidade. E quando Jesus veio a essa terra, ele sabia o que ele ia enfrentar. Os profetas do Antigo Testamento é uma sombra do que Jesus iria enfrentar. Aleluia. Os homens que padeceram aflição e sofrimento pela causa da fé. Aleluia. Era uma sombra do que Jesus iria enfrentar. E Jesus, irmãos, ele sofreu muito mais além do que nós. Ele sofreu o vitupério da cruz, a vergonha, a humilhação, a dor física, a dor emocional, e ele sofreu ainda mais, que foi o abandono, a ausência do Pai. Aleluia. Mas em nenhum momento ele deixou o seu coração como sendo 100% homem, 100% Deus. Em nenhum momento ele se deixou levar pelas circunstâncias. Em nenhum momento qualquer homem como nós, de carne e osso, homem mortal, não suportaria o que Jesus suportou, não suportaria o que Jó suportou. Aleluia. Porque o coração, irmãos, o nosso coração, ele tem essa tendência de dividir a nossa mente. Então, uma pessoa com a mente dividida, ela não consegue avançar no reino espiritual. Ela não consegue viver o sobrenatural. E eu preciso entender uma coisa: não sou eu quem faço o sobrenatural. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Quando o anjo Gabriel chegou até Maria, ele chegou até ela e falou: agraciada, ou seja, favorecida és tu, mulher, porque você vai conceber, você vai dar à luz ao Filho de Deus, ao Salvador do mundo. E o anjo falou assim: olha, tu és favorecida, tu és agraciada, e Deus está contigo. E ela, naquele momento, ela não entende aquela situação, e ela fala: mas como isso vai acontecer se eu não conheço o varão? E o anjo revela como vai acontecer. Ele fala: o Espírito Santo virá sobre você e te envolverá. Aleluia. O Espírito Santo descerá sobre você e te envolverá, e você conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, ele será chamado o Deus conosco, ele será o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Está escrito, e ele termina dizendo: porque para Deus nada é impossível. Então, eu não posso viver uma mente dividida, irmãos, porque mente dividida é contrária à fé. Aleluia. Eu preciso crer no sobrenatural. Tiago está nos dando essa exortação. Deus é muito misericordioso e piedoso. Quando Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele começa a indagar: porque eu nasci, tem uma crise de identidade. Em nenhum momento ele blasfema contra Deus. Mas chegou um dado momento que Deus se manifesta a Jó. E agora Jó vai conhecer quem é Deus, o Deus do sobrenatural. Aleluia. O Deus da restituição, o Deus da restauração, o Deus que manda a chuva, temporã e serode. Aleluia. O Deus que fortalece o coração. O Deus, irmãos, que a Bíblia diz que tem 7 espíritos, 7 olhos, aquele que é representado no tabernáculo pelo candelabro aceso. Aleluia. O Deus que está com os seus olhos postos sobre a terra, contemplando
Aleluia. Então, quando ele vai ter com Jó, Deus faz 70 perguntas científicas para Jó. Onde você estava, Jó? Ele está amaldiçoando o seu nascimento, ele está tendo uma crise de identidade, porque ele achava que ele conhecia Deus. Sim, ele conhecia Deus, já ouvi falar. E tem muita gente que só conhece a Deus, já ouvi falar. Mas não de os olhos veem, não de ter a revelação. Nota que Jó conhecia Deus, já ouvi falar. Então ele já temia, ele já se desviava do mal, ele já andava em integridade, ele já conservava a sua integridade, ele já orava pelos filhos, ele já intercedia, era um homem próspero, ele sabia que a sua prosperidade vinha de Deus, irmãos, porque prosperar não é pecado, prosperidade vem sim de Deus, aleluia. Só que ele só conhecia um Deus teológico, um Deus filosófico. Ele não tinha revelação ainda de quem era Deus, porque ele não tinha visto ainda de maneira sobrenatural o que Deus poderia fazer para mudar o cativeiro da vida dele. Então, através do sofrimento, ele consegue gerar uma paciência, uma perseverança e uma esperança. E ele tem uma cosmovisão, aleluia, uma visão cósmica, uma visão sobrenatural. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, igreja. Ele quer tirar você dessa limitação terrena, dessa limitação, porque a nossa visão é limitada na terra. Mas quando é igual Maria, mas como vai acontecer? Mas como vai acontecer? Eu ouvi a promessa, eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a palavra do anjo, mas como vai acontecer? Aleluia. Essa é a visão limitada. Deus é o Deus do impossível, igreja. Deus faz 70 perguntas. Onde você estava, Jó? Quando eu criei as estrelas. Onde você estava, Jó? Quando eu separei as constelações do universo. Onde você estava, Jó? Quando eu criei a ursa maior e a ursa menor. Onde você estava, Jó? Ele começa a fazer um monte de perguntas científicas. Inclusive ele fala sobre quando o servo vai parir. Ele faz uma pergunta assim: Jó, vê se você consegue me responder essa. De que ventre sai o gelo? Olha só. Tudo está no livro de Jó, irmãos. E Jó não consegue responder nenhuma pergunta de Deus. E o que é o dia do seu nascimento? Para um Deus que criou o céu e a terra. Para o Deus Todo-Poderoso. Que pode, irmãos, dar ordem às estrelas. É aquele que conhece as estrelas e as chama pelo nome. E os cientistas dizem, irmãos, que há mais estrelas na constelação, na galáxia, há mais números de estrelas do que grãos de areia no mar, na praia. E ele chama cada uma pelo nome. Então Jó vai ficando pequenininho, e Deus vai se mostrando soberano, e Deus vai se mostrando grandioso. Ele vai olhando para a criação, e ele vai vendo a grandeza de Deus, e ele vai vendo, irmãos, o quão insignificante é aquele problema, porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus olha para as nações, de lá do seu alto e sublime trono, ele vê as nações como uma gota, como um pingo de água num balde. Glória a Deus. Aleluia. De tão grandioso que ele é. Por isso que ele é tão digno de ser exaltado, irmãos. Por isso que ele é digno de ser reverenciado. Aleluia. E nós, no imediatismo, querendo que as coisas aconteçam amanhã. E a Bíblia fala que um dia para nós é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos para Deus é como um dia para nós. Ele é o dono do tempo, aleluia. Então ele vai ficando pequeno, e ele reconhece. Aí ele fala:
eu me abomino no pó e na cinza. Jó, ele fala isso para Deus. Ele fica tão pequeno que ele fala: eu me abomino no pó e na cinza. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Pode o Satanás lá no céu fazer uma reunião no céu para falar do teu nome, para falar de você, para te afrontar em espírito. Ainda assim, Jó reconhece: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ah, Senhor, eu te conheci assim, mas só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. Aleluia. Como que ele vê Deus? Através da criação. Então, quando você para, irmãos, de olhar somente para o teu problema, somente para a tua situação, e você passa a contemplar quem é o Deus que te criou, aleluia, as coisas mudam. O teu coração muda, a tua mente muda, a tua perspectiva muda, e você vê, irmãos, que a paciência que você teve esperando o tempo da aprovação gerou essa perseverança, essa constância dentro de você. Você não é como a onda do mar, aleluia. Você não está firmado na areia, você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo, o teu Salvador, o nosso Salvador, aquele que foi até o fim e se entregou. Ele não se entregou como Marte, ele não se entregou porque estava sendo, irmãos, ali pressionado, ele não se entregou porque veio um soldadinho romano prendê-lo, não, porque ele falou para Pedro: Pedro, não precisa fazer isso, Pedro. Não haja dessa forma. Quando Pedro foi tentar defendê-lo e cortou a orelha do soldado. Você acha que se eu não rogar ao Pai, Ele não manda aqui uma legião de anjos e destrói esse exército? Aleluia. Ele se entregou voluntariamente. Aleluia. Para que hoje eu e você pudéssemos crer que tudo é possível, igreja. Glória. Pudéssemos crer, irmãos, num Deus que faz promessa e cumpre, que não volta atrás, que é imutável e que não vale a pena perder a paciência. Pelo contrário, nós temos que buscá-la para atingir a perseverança e a esperança. Aleluia. Que são frutos que nos mantêm de pé, aleluia, e no centro da vontade de Deus. Quando Deus aparece para Jó e ele reconhece a sua insignificância diante de Deus, Deus vai até os amigos de Jó que o acusaram de estar em pecado e fala: olha, vocês vão oferecer um sacrifício em favor de Jó, e vocês vão até Jó e Jó vai orar por vocês. Porque eu só vou aceitar o sacrifício se Jó orar por vocês. Deus também é um Deus de justiça, viu? Deus é um Deus de justiça. E vale a pena esperar a justiça de Deus. Quando Jó orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E lhe deu em dobro, tudo que ele possuía antes, ele ganhou em dobro. Deus restituiu tudo na vida de Jó. Aleluia. E esse mesmo Deus pode restituir tudo que foi perdido. Pode restaurar qualquer aliança quebrada. Ele pode restituir. Ele é o único, igreja, que pode entrar na mente e no coração do homem e tratar com o homem da maneira que precisa ser tratado. Então, que nesta noite você tenha paciência. Aleluia. Não haja pelas inconstâncias dos seus sentimentos, das suas emoções, porque as suas emoções te sabotam. Aleluia. Coração é sabotador. Emoções sabotam, sentimentos sabotam.
sobre a tua vida. Então creia nesta noite que Ele está no controle da situação. Sede pacientes. Sede pacientes, aleluia, até a volta do Senhor. Glória a Deus. Porque Ele vai voltar e vai levar a igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor em nome de Jesus. Amém.